É uma palavra conhecida da maioria dos irmãos. O contexto é quando são enviados ali 12 homens, um de cada tribo, né? Podemos dizer assim, para espiar a terra. Que terra era essa? A terra prometida. E dos 12 homens que foram espiar a terra, eu quero destacar que, infelizmente, há uma porcentagem muito maior daqueles que não só desanimam, daqueles que não só tentam colocar areia no seu angu, vamos pensar assim, daqueles que têm um olhar negativo para as coisas, um olhar já de derrota, já entra numa questão achando que já está derrotado. Há uma porcentagem muito maior de pessoas assim do que de pessoas que realmente conseguem olhar as coisas com um ponto de vista espiritual ou com um ponto de vista positivo, entendendo que eu sou vencedor, que você é vencedor, que se Deus te prometeu algo, independente do que você vai enfrentar, independente de por onde você vai passar, o que vai acontecer, você vai chegar lá. A gente conhece diversas passagens, pregamos aqui alguns dias atrás, sobre quando Jesus pega o seu discípulo e fala: atravessamos para um outro lado, vamos atravessar para outra banda, e no meio da travessia vem uma grande tempestade de vento, e o barco parece que vai virar, como se fosse, parecia que ia quebrar. Entrou um sentimento de desespero nos seus discípulos, mas havia uma promessa: passemos para outra banda. Se ele falou que vai passar, amém, vai passar para outra banda. E Deus, quando ele tira o povo do Egito, já tinha feito uma promessa, na verdade, a Abraão. Já tinha feito uma promessa que ia colocar numa terra onde mana leite e mel. A promessa já pertencia ao povo de Israel. A promessa ele já havia feito. E se ele fez essa promessa, ele, aleluia, com certeza, tem todo o poder, tem toda a capacidade de cumprir a promessa. Ontem eu ouvi uma colega nossa, né, estava conversando junto ali, eu e Viviane, essa família, e essa colega falou que com Deus não existe negócio de será, e é grande verdade. Com Deus, se ele falou, é ou não é, não tem negócio de talvez. Com Deus não existe será. Com Deus é, pronto, acabou. A questão é que muitas vezes o nosso ponto de vista faz com que as coisas desandem, ou a gente tenta fazer as coisas desandar por conta da nossa visão. Mas Deus nos convida nessa noite a olhar para as situações com visão espiritual, com visão de que tem Ele na frente, com visão, aleluia, que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E a questão é que essa visão deturpada das coisas é o que nos faz, ou é o que te faz, ou é o que está te fazendo querer voltar para o Egito. Conseguiu compreender? O que te faz querer voltar para o Egito, querer voltar para o mundo lá fora, é a visão deturpada que você está tendo das situações que há de vir para a sua vida, que na verdade é treinamento, é propósito, é treinamento, é prova para ser aprovado, para receber o melhor de Deus para a sua vida. Os homens que voltaram, eles se trazem agora trazendo um relatório da terra que eles foram espiar, e começaram a contar, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente reconhece. Verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel, e ainda traz um fruto daquela terra, traz um cacho de uva tão grande ao ponto de precisar de 2 homens para carregar aquele cacho de uva, ou seja, para mostrar que aquela terra era uma terra frutífera, uma terra próspera, realmente é uma terra onde tinha tudo de bom naquela terra. Só que começam a trazer alguns empecilhos para que o povo venha a desistir de prosseguir. São empecilhos que muitas vezes, por conta da visão deturpada, se levanta para querer fazer você desistir da caminhada. Aí vai continuar no versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Você começa a exaltar o povo daquela terra. É um povo poderoso. As cidades são fortes e muito grandes. E ali também vimos filhos de Anak, ou seja, um povo gigante. E começam a colocar empecilhos, começam a levantar motivos para que o povo não quisesse ir, ou não quisesse continuar. Aí é como se eu já visse muitas das vezes você empolgado na obra de Deus, querendo fazer algo para o Senhor. Eu vejo você empolgado, querendo, quem sabe, evangelizar. Alguém fala assim: não adianta você evangelizar, aquele povo tem um coração muito duro, fazer o que lá?
Talvez você está querendo fazer a obra para crescimento. Alguém está dizendo, vai perder seu tempo, aquilo ali não tem mais jeito. Talvez você vem todo empolgado, querendo para o Senhor, quem sabe ensaiar um cântico para louvar num culto de domingo que seja. Alguém fala, você não sabe cantar, você canta mal a peça, vai atrapalhar o culto. Quem sabe não é só um projeto apenas espiritual, é algo que você tem para a sua vida, que você sonhava há tanto tempo. Alguém fala, você jamais vai conseguir, porque a dificuldade é muito grande, a inflação está subindo, as coisas estão aumentando, o salário está abaixando, e começa a trazer notícias para fazer você desistir e achar que está bom, para você se conformar com aquilo que você é, ou conformar com aquilo que você está, da forma que você está. Trazendo para o âmbito espiritual. Quantos gigantes se levantam à nossa frente para não deixar a gente avançar? Ao versículo 30 vai dizer que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, ou seja, vamos subir com vigor, vamos subir com vontade, vamos subir confiantes e possuamos em herança aquela terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, aí, graças a Deus sempre tem aquele que incentivar. Sempre tem aquele obreiro que todo mundo está dizendo que o negócio está indo mal, não vai dar jeito. Não, vamos sim, vamos avançar, vamos fazer, vai acontecer. Só que infelizmente, a maioria do povo, assim como o texto, continua dizendo, nós não podemos subir, não tem como a gente lutar contra aquele povo, que é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante o filho de Israel. Aquele povo que foi, tirando Caleb e Josué e Caleb, começaram a colocar tanta coisa na mente do povo, começaram a tirar o crédito daquela terra, começaram a infamar aquela terra, ou em outras palavras, não vale a pena. Talvez você não viu isso. Não vale a pena para o culto jovem, vai ter pouco jovem lá. Não vale a pena estar no conhecendo, tem sempre 3 pessoas. Não vale a pena desistir na obra ali não, porque ele não vai ser aquilo ali é ou não é? Quantos empecilhos a gente ouve muitas vezes? Não vale a pena lutar por aquele irmão, não vale a pena lutar pelaquela causa. Por que isso? E começa a colocar, vou usar um termo aqui bem popular, minhoca na cabeça de pessoas, fazendo com que elas também desistam de continuar. De repente ela chegou toda empolgada, era alguém que pelo menos ainda estava em cima do muro para tomar uma decisão, e por conta da forma que você chega a falar e que você coloca, faz desistir. Versículo 32 do capítulo 30 vai dizer que infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. Olha só, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Aqui está terminando o versículo 13. Ou seja, aleluia, é o povo do contra, se levanta contra tudo aquilo que você quer fazer de bom para o reino do Senhor, para a obra de Deus. É o povo do contra que vai dizer que não vale a pena persistir, que não vale a pena você abrir mão, renunciar a algumas coisas para estar na obra, na casa de Deus. É aquele povo do contra que vai dizer melhor continuar como está, porque se começar a vir mais pessoas, talvez vai ter outros tipos de problema, vai ter outras coisas, então que não venha. Aí tem alguém lutando, aí tem aqueles animados que estão lutando como Caleb e Josué animosamente, vamos conquistar, vamos levar crescimento, vamos chegar a algum lugar. Só que tem aqueles que estão à volta dizendo, não tem como, não vai dar certo, vamos ficar como está, amados. Felizmente esses são maioria, mas eu louvo o Senhor porque a palavra diz que maior é o que está em nós, o que está no mundo. Eu louvo o Senhor, porque se tiver 1, 2, 3 pessoas, mesmo no meio de multidões, que queiram fazer diferença e que coloquem a sua fé em Deus e confiem em Deus, vai ter vitória, porque maior é o que está em nós. Adiante é o descrédito, amado, tem que tomar cuidado com os vários sentidos. Quem nunca passou por experiência aqui de chegar alguém novo na igreja e de repente aquela pessoa, sem você fazer nada, não vai com a sua cara, você não fez nada a ela, simplesmente porque quando ela chegou, ela sentou do lado de alguém que está ali para dividir, para falar mal de você. Não chega perto daquela falando, não vale nada. E começa, em vez de juntar para unir para crescimento, começa a falar mal do outro, falar mal do irmão, do próximo, e começa a assustar as pessoas. E é o povo que infama a terra, é o povo que está dizendo que não vale a pena estar naquela terra. Essa palavra é para que a gente venha ser liberto disso, se por acaso, em alguma coisa, a gente está incorrendo nisso aqui.
Aí entra Números 14, onde já começa dizendo que então levantou-se toda a congregação, toda a congregação, levantou-se todo o povo. Olha só que interessante, por conta daquilo que havia ouvido, daquilo que estava chegando aos seus ouvidos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Ou seja, o povo ainda tinha esperança. O povo estava esperando receber boas notícias daqueles que voltaram de espiar a terra. Porém, a notícia que ouviram foi tão negativa que eles entraram em desespero, entraram em frustração, entraram em decepção. Aí vai dizer que toda a congregação elevou a voz e começaram a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. O versículo 2 vai dizer que e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos nesse deserto. Traduzindo, todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão, exclamaram: antes tivesse morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos neste deserto. Agora o que me deixa preocupado e um pouco pasmo com a resposta, que a resposta do povo foi em consequência de atitude de obreiros. Traduzindo, aqueles que eram para ser os primeiros, aqueles que eram para ser os apoiadores. Não vai entender? Eu vou traduzir aqui para ficar melhor, para não ficar obreiros. Eu digo daqueles que eram para ser mais experientes, aqueles que teoricamente teriam que ter mais intimidade, mais confiança, eram os primeiros a puxar o povo para trás, primeiro a jogar o povo para baixo. E por conta da atitude deles, criou essa grande comoção em toda Israel, em toda a congregação. Começaram a reclamar de Moisés, a murmurar contra Moisés, e começam a desejar a voltar para o Egito. Olha o versículo 3: e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas, não seria melhor voltarmos ao Egito? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Amado, eu quero enfatizar uma coisa aqui. Isso, independente de por meio de quem veio a notícia ruim, mas a atitude de voltar para o Egito é a atitude de quem não aprendeu a confiar em Deus. A atitude de retroceder é a atitude de quem não aprendeu a confiar em Deus. Que quando você aprende a confiar em Deus, você confia na sua bondade, você confia na sua justiça, você confia no seu poder. Confiando no seu poder, você vai confiar que aquilo tudo que vira de empecilho não era nada para Deus. Quer uma prova disso? Mesmo em meio a isso tudo, em meio à murmuração do povo, em meio àquele povo começar a provocar Deus, murmurando contra Moisés, dizendo: não vamos prosseguir, não vamos continuar, vamos voltar, vamos levantar um líder aqui para levar a gente de volta para o Egito. Ou seja, vamos até criar uma rebelião aqui, um montinho aqui, e vamos voltar para lá para o Egito. Larga o pastor Moisés de lado, larga o pastor Arão de lado, vamos voltar, é melhor para nós. Mesmo em meio a isso tudo, no versículo 6 vai dizer que dentre aqueles que espiavam a terra, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade. Tiveram medo, não tiveram medo, todo mundo falando contra, todo mundo dizendo: vamos embora, vamos largar esse povo aí, vamos voltar para o Egito. Eles agora exclamam perante toda a comunidade, perante toda a comunidade dos israelitas que estava ali reunida, e fala: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente. Ou seja, tinham falado várias coisas negativas a respeito daquela terra. Vou traduzir: tinham falado muitas coisas negativas a respeito dessa obra, tinham falado muitas coisas negativas a respeito de quem estava naquela obra, de quem trabalhava naquela obra. Só que aquele que está querendo fazer o negócio andar, fazer o negócio crescer, ao invés dele botar lenha na fogueira, ao invés dele botar gasolina ali para que o fogo se acenda negativamente, ele vai chegar e falar: não, não é isso não, ali tem homem de Deus, não é isso não, ali tem palavra de Deus, não é isso não. Pode não parecer, mas é amoroso. Aleluia, pode não parecer, mas se preocupa. Pode não parecer, mas se dedica. E vai começar a espantar tudo de mal que é falado daquela terra. Vai espantar tudo de mal que é falado daquela obra. Entenda bem que é Deus que está falando aqui nessa noite, para mim e para você.
Muitas vezes nós dividimos pensamento por conta da nossa atitude, dividimos igreja por conta das nossas falas. Aleluia, que eu nunca vou ver crescimento de nada se eu sou a primeira pessoa a dar contra aquilo ali, se eu falo mal daquilo ali, se eu exponho para as pessoas que estão ao meu redor que aquilo ali não é um bom lugar, que não vale a pena estar ali. É o que faziam aqui no versículo 32, infamaram. É o que fizeram, no versículo 32, infamaram aquela terra. Não vai lá não, porque não vale a pena. Aquilo lá passou por um processo. Desiste, vai para outro lugar. É melhor você ir para um lugar onde já tem bastante gente, senta lá quietinho, aí fica lá, não se envolve. Palavras de quem tem uma visão negativa da situação. Palavra de quem não tem intimidade com Deus. Palavra de quem não tem compromisso com Deus. Palavra de quem não quer ver crescimento do reino de Deus. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará terra que mana leite e mel. Tão somente não seja rebeldes contra o Senhor. Olha só. O povo estava reclamando de Moisés. Josué já tem entendido. Aleluia, não seja rebelde contra o Senhor. Josué e Caleb é o resultado, a forma que eles falam é o resultado de alguém que tem experiência com Deus. A fala deles é a fala de alguém, aleluia, que tem intimidade com Deus. A fala deles, aleluia, é a fala de alguém que entende o poder de Deus, aleluia, que conhecia Deus. E olha só que interessante a sequência do versículo. Então somente não sejas rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, não tenha medo do povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Eu vou ler na tradução da King James, para você ver que é interessante isso aqui, ó. Então somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor, não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua ação protetora lhe foi retirada, ao passo que Yahvé o Eterno está conosco, portanto não tenhas qualquer receio deles. Que interessante, sabe que Josué e Caleb estavam falando para o povo? Gente, não esquenta a cabeça, porque eles para nós, já que nós temos Deus conosco, vai ser como um bocado de pão. Da mesma forma que a gente devora um bocado de pão sem dificuldade nenhuma, é como vai ser a nossa vitória sobre eles. Olha só o que é alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que entende que o que está se levantando são coisas que diante de Deus não é nada. A gente tem mania de olhar muito para as dificuldades. Eu falo, Deus está falando comigo também nessa noite aqui, amados. Olhar muito para os problemas, para os empecilhos, como se fosse coisa muito grande, como se fosse coisa absurda. A gente perde nosso sono, né? A gente perde o sono. A gente perde muitas vezes a alegria por quando algumas coisas acontecem. Às vezes a gente está indo para receber uma vitória. Recebe a notícia, acaba com o teu dia, acaba com tudo. Aquilo tudo perde a graça. Mas é verdade. Negócio com a maior empolgação. Aquela coisa aí que chegou na hora de assumir aquilo ali, uma coisa que Deus está dando na sua mão. Aí no meio do caminho você recebe a notícia, uma coisa está errada aqui, acaba teu dia, amado, a gente tem que se libertar disso. Nós temos que se libertar disso. Não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho de quem? Do seu Deus. É o que ele está dizendo. Em outras palavras, como Deus está conosco, ele está dizendo, como Yahvé está conosco, ele não precisa temer esse povo, porque como Deus está conosco, vamos devorar eles como se fosse um bocado de pão. Aleluia. Que contraste, né? Dois homens, que contraste. Vendo o melhor da situação. Muitas vezes para as coisas acontecer precisa de uma atitude sua, atitude nossa. Êxodo 17 vai falar de uma batalha do pastor Moisés contra os amalequitas. E de repente começam a perceber, irmãos, que quando a mão de Moisés estendia, o povo avançava sob o comando de Josué, tendo vitória. Josué estava ali como capitão ali na guerra ali, né? Avançava. E quando as mãos de Moisés arriavam por causa do peso, começavam a perder. Só que quando o povo via o pastor Moisés naquela situação, o que o povo fazia? Sabe que o povo pensava assim: rapaz, o negócio não está avançando por causa do pastor Moisés, é melhor trocar aqui, está muito velho. Vamos tirar o pastor Moisés, está muito cansado, porque o negócio não está avançando. Não, sabe o que o povo entendeu? Vamos dar um jeito de ajudar ele. Colocaram ele em cima de uma pedra, aí veio Arão de um lado, Ur de outro, começa a segurar as mãos de Moisés. Entenderam que para que
Israel tivesse vitória. O segredo não era trocar o pastor Moisés. O segredo era se juntar a ele, porque quem colocou o pastor Moisés lá foi Deus. Não era ficar falando mal de Moisés. Moisés está velhinho, Moisés está capenga, está cansado. É melhor trocar, senão o negócio, senão já vai perder a guerra aqui. A igreja não vai andar, a obra não vai andar, a congregação de Israel não vai avançar. Não, entenderam? Vamos ajudar, vamos chegar junto, vamos sustentar, ajudar. Porque se a gente chegar junto, vai andar, vai crescer. O que seria segurar a mão de Moisés? Seria você evangelizar com alegria, seria você fazer a obra com alegria, seria você apoiar a obra de Deus com alegria, seria você deixar de falar mal e falar bem, seria você apoiar, tratar com carinho. Isso é sustentar a mão de Moisés. Esse foi o segredo da vitória de Israel, que eu falei no início, que a porcentagem de pessoas que querem dar contra é muito maior do que as que querem dar a favor. 2 a favor aqui contra 10. Se for falar da porcentagem, seria coisa de 16%, né? Quem está calculando? 16%, ou seja, ao não pecar, 20%, quer que o negócio ande, 80% não quer. Aonde você leu isso, Josué? Versículo 10. Então disse a toda a congregação que os apedrejasse. Olha só, a reação do povo. Vou ler na King James para ficar melhor para você entender, para não falar que heresia. Então todo o povo começou a falar em matá-los à pedrada. Após essa declaração linda, empolgada, animada de Josué e Caleb, após essa declaração de que valia a pena continuar, vamos continuar, mas o povo estava com a mente tão turbada já e tão querendo fazer aquilo que eles queriam fazer do jeito deles, que ao invés de acatar, olha o que eles fizeram no versículo 10. Então todo o povo começou a falar em matá-lo. Vamos acabar com esses dois, porque são os únicos dois que não querem voltar para o Egito. Vamos acabar e vamos embora para o Egito. Porque quem é do contra, se você não abrir o coração para deixar Deus transformar, você só vai ver coisas negativas. Por mais tudo que parece que é bonito, para você é feio. Pode vir um pregador aqui pregar poderosamente para Deus, mas você só vai ver um errozinho de português que ele teve na pregação. Ou um texto grandão, você vai ver só um versículo que ele citou errado, porque você não tem olhos para ver o que é bom. Isso paralisa a obra. Você não consegue ver nada de bom. E o povo, ao invés de abraçar a causa, aleluia, pelo contrário, olha só o que eles falam. Então todo o povo começou a falar em matá-los à pedrada, vírgula. Quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida, ou seja, intervenção divina para que nada acontecesse com eles. Todo o povo queria matar, de repente a glória de Deus se manifestou, mudou de figura. Tá dando para entender? Então, amados, não volte para o Egito por conta das circunstâncias da vida. Não retroceda quando aquilo que você escuta que te entristece, que magoa seu coração. Não retroceda porque aquela porta se fechou. Não retroceda porque você se decepcionou com alguém também dentro da própria igreja. Prefira ouvir a voz de Deus, mesmo que seja através de minorias, mas ouça a voz de Deus. Tem um ditado que diz que a voz de Deus é a voz do povo. Mentira. A voz de Deus é a voz de Deus. Cuidado com esse ditado, tá? A voz de Deus é única. E aquele que conhece a voz de Deus pode estar no meio da multidão, mas identifica a voz de Deus. Então a palavra de hoje ordem para a gente: não queira voltar para o Egito por conta da dificuldade. Vamos avançar para conquistar a terra prometida. Amém? Deus abençoe os irmãos de forma rica e poderosa.